Bom dia, igreja. Todo mundo bem? Dê bom dia para quem está ao seu lado. Fala que bom que você está aqui. Graças a Deus. Você pode levantar suas mãos, por favor? Espírito Santo, nós estamos aqui reunidos nessa manhã para louvar ao Senhor, para te exaltar. Precisamos, meu Deus, muito ouvir a tua voz. Que o Senhor venha guiar tudo que for feito aqui nessa manhã, Pai, para que sejamos abençoados por Ti, em nome de Jesus. Mesmo cercado por uma multidão, eu já dei um sorriso só para disfarçar a dor no meu coração. Eu já fiquei em silêncio só pra não falar e começar a chorar. Eu já abafei o choro com o travesseiro só pra não gritar. Eu já me senti esquecido, não só por pessoas, mas até por Deus. Eu já questionei se Deus faria de verdade tudo que me prometeu. Eu já disse que estava bem, mesmo estando com o peito apertado. Eu já tive que cantar quando a vontade era só ficar calado. Mas sempre que olho para trás, sempre que olho para trás e vejo onde cheguei, eu vejo como Deus cuidou de mim, por isso eu não parei. Sem Ele eu não venceria tudo que eu venci. Com minhas próprias forças eu não estaria aqui. Até quando eu esteve em silêncio, até quando esteve em silêncio, foi pra me ensinar. E quando testou meus limites, me fez avançar. Tudo que permitiu foi para me moldar e me fortalecer. E com Ele ao meu lado eu não tenho mais o que temer. Sempre esteve aqui, nunca me deixou sozinho, sempre esteve aqui, ensinando a caminhar e a perder meus medos. O segredo de eu não resistir é que Deus sempre esteve aqui. Cante, igreja, sempre esteve aqui, me levando quando eu não tinha mais forças. Sempre esteve aqui. Era Ele a razão que me fez insistir. De dia, de noite e de madrugada. Eu sempre esteve aqui. Sempre esteve aqui. E nunca me deixou sozinho. Sempre esteve aqui, me ensinando a caminhar e a perder meus medos. O segredo de eu não resistir é que Deus sempre esteve aqui. Sempre esteve aqui, me levando quando eu não tinha mais forças. Sempre esteve aqui. Era Ele a razão que me fez insistir. De dia, de noite, de madrugada. Deus sempre esteve aqui. Sabemos que o Senhor está aqui, meu Pai. Sabemos que o Senhor está entre nós aqui nessa manhã. Um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que transforma, um Deus que capacita, um Deus que dá força ao fraco, um Deus que levanta o caído, um Deus que cura o doente, o Deus que liberta o cativo, o Deus que pode abrir portas aonde nem paredes tem, um Deus que converte maldição em bênçãos. Estamos aqui, Senhor, porque cremos no Teu poder.
Nós cremos na tua graça, nós cremos no teu agir. E abrimos o nosso coração para o Senhor e te pedimos: vem, Senhor, vem se manifestar entre nós, venha se manifestar sobre a nossa vida, venha se manifestar sobre a nossa casa, venha se manifestar sobre o nosso lar, venha trazer cura aos que estão doentes, venha trazer libertação aos que estão cativos. Vem, Senhor, com o teu poder manifestar entre nós os teus sinais. Queremos, meu Pai, exaltar ao Senhor, queremos testemunhar os teus feitos, as tuas maravilhas, os teus prodígios. Estamos diante de um Deus grande, um Deus onipotente, onipresente, onisciente. Sabemos que o Senhor se faz presente aqui nesse momento, mas sabemos que também o Senhor é aquele que visita a nossa casa, sabemos que o Senhor é aquele que visita o nosso lar, sabemos que o Senhor é aquele que visita, meu Deus, os nossos entes queridos. Então que o Senhor possa atender a nossa prece, que o Senhor possa atender, meu Deus, a nossa voz, que o Senhor possa atender, meu Deus, a nossa súplica nessa manhã, e que o Senhor possa trazer um novo tempo sobre a vida de cada uma dessas pessoas. Aqui estamos, meu Deus, para poder louvar ao Senhor, aqui estamos, meu Deus, para poder engrandecer teu nome, aqui estamos, meu Senhor, para descansarmos em ti, porque reconhecemos que o Senhor cuida de nós em cada detalhe, nos mínimos detalhes. Então flua, ó Espírito Santo, para abençoar teu povo, para abençoar cada pessoa aqui presente, trazendo sobre a vida dela respostas, trazendo sobre a vida dela milagres. Levante as suas mãos. Eu queria que você fizesse uma oração a Deus, entregando a Deus a sua vida, entregando nas mãos de Deus cada problema, entregando nas mãos de Deus cada objetivo seu, porque Deus é quem cuida de nós. Fale com Deus, fale com Ele. Pode falar com Ele. Ore pela sua casa, ore pela sua família. Peça a Deus pela sua cura. Peça a Deus agora pela cura daquele familiar seu. Ele disse: tudo que pedíssemos crendo em oração receberíamos. Pede a Deus para restaurar tua família, restaurar teu casamento, seu relacionamento. Pede a Deus para abrir portas para você. Talvez as portas estão fechadas, os caminhos estão fechados. Talvez você tenha andado cansado, sobrecarregado, você tenha andado abatido, desanimado com tantas coisas, mas você está diante de um Deus capaz de mudar o cenário da tua vida. Você está diante de um Deus que pode fazer infinitamente mais do que você pede, do que você pensa, do que você imagina. Vem, Senhor, se manifestar entre nós. Vem, Senhor, se materializar entre nós. Vem, Senhor, dar força ao fraco. Vem, Senhor, dar ânimo ao cansado. Vem, Senhor, meu Pai, impulsionar essa pessoa. Queremos viver o novo, queremos desfrutar do novo, queremos, meu Pai, glorificar o Senhor com a nossa vida. Então se manifesta, Deus, curando, libertando, restaurando, salvando, em nome de Jesus. Ele visita a sua casa, Ele visita o teu lar, Ele visita a tua família, Ele coloca a mão sobre a sua vida para poder curar você, para poder libertar você, em nome do Senhor Jesus. Coloca uma mão no seu coração, a outra na sua cabeça. Meu Deus, se alguém chegou aqui doente, se alguém chegou aqui com uma dor, oprimido, cansado, desanimado, manifesta o teu poder, Pai. Essa dor venha sair, essa angústia venha sair, essa fraqueza venha sair, esse desânimo venha sair, esse peso venha sair, essa amargura venha sair, essa depressão, essa ansiedade, esse medo, esse trauma, esse complexo, essa síndrome, esse pensamento negativo, esse sofisma. Em nome de Jesus, nós repreendemos agora essa dor, eu repreendo essa enfermidade, eu repreendo agora essa miséria, essa pobreza, essa depressão, essas brigas. Em nome de Jesus, seja repreendido da sua vida, e que quando você tirar as mãos, pelo poder da fé, seja a mão de Deus removendo da sua vida todo dor,
Seja a mão de Deus removendo da sua vida toda fraqueza, tudo aquilo que não presta. Diga assim comigo: meu Deus, poderoso Deus, em nome de Jesus, eu repreendo agora todo mal, toda dor, fraqueza, cansaço, desânimo, todos os males sejam agora repreendidos, e no nome de Jesus, joga a mão, gente, e diga: saia, isso, para nunca mais voltar. Diga: coloque a mão no seu coração, respira fundo. Que o Senhor te dê a cura, que o Senhor te dê a paz, que o Senhor possa abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família, que em tudo você seja bendito, pois é isso que nós profetizamos em nome de Jesus sobre toda a igreja. E quem crê, diga: meu Deus, eu creio. Digam amém e graças a Deus. Você pode aplaudir Jesus, igreja? Dê suas palmas para Ele. Com alegria, batendo palmas. Eu já me senti sozinho, mesmo cercado por uma multidão. Eu já dei um sorriso só pra disfarçar a dor no meu coração. Eu já fiquei no silêncio só pra não falar e começar a chorar. Eu já abafei o choro com um travesseiro só pra não gritar. Eu já me senti esquecido, não só por pessoas, mas até por Deus. Eu já questionei se Deus faria de verdade tudo que me prometeu. Eu já disse que estava bem, mesmo estando com o peito apertado. Eu já tive que cantar quando a vontade era só ficar calado. Mas sempre que olho pra trás e vejo onde cheguei, eu vejo como Deus cuidou de mim, por isso eu não parei. Sem Ele, e sem Ele eu não venceria tudo o que eu venci. Com minhas próprias forças eu não estaria aqui. A fé quando esteve em silêncio, quando esteve em silêncio foi pra me ensinar. E quando testou meus limites, me fez avançar. Tudo que permitiu foi para me moldar e me fortalecer. E com Ele ao meu lado, eu não tenho mais o que temer. Sempre esteve aqui e nunca me deixou sozinho. Sempre esteve aqui, ensinando a caminhar e a perder meus medos. O segredo de eu não desistir é que Deus sempre esteve aqui. Sempre esteve aqui, me levando quando eu não tinha mais forças. sempre esteve aqui. Era Ele a razão que me fez insistir. E de dia, de noite ou de madrugada, Deus sempre esteve aqui. Mais uma vez, sempre esteve aqui. Nunca me deixou sozinho. Sempre esteve aqui, ensinando a caminhar e a perder meus medos. o segredo de eu não desistir é que Deus sempre esteve aqui. Sempre esteve aqui, me levando quando eu não tinha mais força. Sempre esteve aqui, era Ele a razão que me fez insistir. E de dia, de noite, de madrugada, Deus sempre esteve aqui. Dê suas palmas para Jesus.
Bom dia mais uma vez. Que Deus possa os abençoar de uma maneira grandiosa. Alguém trouxe a água? Se trouxe, pega na tua mão, por gentileza. Queria apresentar a Deus, consagrar a Deus. Se você trouxe, levanta aos céus, para o alto. Pai, que essas águas sejam consagradas e abençoadas. Cremos que o Senhor pode usar essas águas para trazer cura. Cremos que o Senhor pode usar essas águas para operar grandes milagres. Cremos que o Senhor pode usar essas águas para trazer um fim a toda a dor e sofrimento. Então consagra essas águas, abençoa essas águas. Meu Deus, que pela fé se torne um santo remédio, que traga cura para o físico, para o mental e para o espiritual. Que ao fazer uso da mesma, essa pessoa possa testemunhar os teus feitos. Nós abençoamos em nome de Jesus. Beba dessa água. Que Deus te dê saúde, que Deus te dê paz, que Deus te dê força. E que milagres Deus possa operar. E quem crê, diga assim seja. Diga graças a Deus. Podem se assentar, gente. Fique à vontade, por favor. Eu vou ler uma passagem e que isso fique registrado, guardado no teu coração. O texto vai dizer assim, pode colocar Lucas, isso. Ele chegou ali, uma mulher possuída de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e ela andava encurvada, sem poder se endireitar de modo nenhum. Ao vê-la, Jesus a chamou e lhe disse: mulher, você está livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, imediatamente se endireitou e dava a glória para quem, gente? A glória a Deus. Queridos, quando fala de enfermidade, fala de uma cura que uma pessoa precisa. E hoje em dia tem muitas pessoas doentes precisando de cura. E essa cura nem sempre nós estamos relacionando a uma enfermidade, a uma dor. Mas talvez é uma cura na sua alma. Quantas pessoas, o caso dessa mulher, ela estava sofrendo 18 anos com um problema na coluna, ela andava encurvada. Mas existem pessoas que o problema dela não é na coluna. A dor dela não é a coluna, a enfermidade dela não é a coluna. Mas é o seu casamento que está enfermo, é o seu relacionamento que está enfermo. É a sua saúde financeira que está enferma. São áreas da sua vida que estão doentes, que carecem de saúde, que carecem de um milagre. E aos olhos humanos, como era o caso dela, de nenhum modo poderia endireitar, porque certamente ela tentou. Ela tentou se endireitar, ela procurou ajuda com um, procurou ajuda com outro. Ela tentou de várias formas e maneiras endireitar a sua vida, porém não teve êxito, porém não conseguiu. O engraçado é que com a gente não é diferente. A gente tenta do nosso jeito, da nossa maneira, das nossas várias formas que podemos tentar para a gente conseguir alguma coisa. Mas geralmente Jesus a gente deixa como última alternativa. Geralmente a gente deixa para buscar a solução em Deus como última alternativa. Deus não tem que ser a última alternativa da nossa vida. Ei, Deus ele precisa ser a nossa primeira alternativa. A nossa primeira alternativa tem que ser: eu preciso estar na casa de Deus, eu preciso buscar a Deus, porque aquilo que de nenhum modo ninguém conseguiu me ajudar, em Deus eu vou encontrar ajuda. A cura interior que eu preciso, que eu já tentei de várias formas e maneiras e eu não obtive essa cura interior nós alcançamos ela em quem, gente? Participa comigo, por favor. Você tomou café aqui na porta hoje? Quem tomou um cafezinho? Não é possível que você tome um cafezinho, porque esse frio, você estava brincando que no calor a gente faz 2 garrafas, até sobra. Na época do frio, antes das 10h30 já acabou. Antes das 10h30 já acabou o café da igreja. Participa comigo, por favor. A cura interior que você precisa, você vai alcançar em Deus. Aquilo que de maneira nenhuma as pessoas ajudaram você encontrou ajuda nas pessoas, essa ajuda você vai encontrar em Deus. E depois de 18 anos, aquela mulher, ela alcança a graça do milagre. Depois de 18 anos, ela alcança aquele milagre em Deus, de maneira que ela se endireitou.
Eu creio que Deus pode endireitar a tua vida. Eu creio muito que as áreas da sua vida que estão tortas, que estão deformadas, que estão destruídas, Deus vai endireitar ela, Deus vai consertar ela, Deus vai restaurar ela, desde que você não perca a sua fé. Desde que você não jogue a toalha, desisto, quero saber de mais nada, eu vou viver assim mesmo, tá bom do jeito que tá. Irmão, guarda algo no teu coração. Seja muito grato a Deus por tudo aquilo que Ele fez, mas nunca satisfeito. Nós temos que ser pessoas gratas, mas nunca satisfeitas. E por que nunca satisfeitas? Ele pode fazer mais. Amém ou nem? Ele pode fazer mais. Ele me prosperou até aqui, graças a Deus, mas Ele pode prosperar muito mais. Ele restaurou minha família até aqui, mas Ele pode fazer você ser muito mais feliz na sua família do que você já é. Você pode ter conquistado muitas coisas, mas Deus pode levar você a conquistar muito mais. Você já pode ter desfrutado de muitas coisas, mas Deus pode fazer você desfrutar muito mais. Então seja grato por aquilo que você já viveu, por aquilo que você já alcançou, mas não satisfeito, porque Deus pode fazer muito mais por nós, se buscarmos a Ele. Amém? Você pode curvar sua cabeça assim. Eu queria fazer uma oração. Espírito Santo, nós somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor já fez. Não tem palavras, Deus, para agradecer. Eu sei que tem pessoas aqui nesse culto que já foram curadas. Eu sei pessoas nesse culto aqui, Pai, que sofriam com vários problemas. O Senhor trouxe solução. Espírito Santo, pessoas que outra hora estavam desempregadas, endividadas, vivendo momentos difíceis, financeiramente falando. O Senhor proveu, o Senhor abriu portas, o Senhor fez que contratos fossem fechados, o Senhor enviou recursos, o Senhor trouxe o escape. Mas o Senhor pode fazer muito mais, Deus. Assim como essa mulher, 18 anos, ela sofreu, ela padecia, e de modo nenhum alguém poderia ajudá-la, até que o Senhor endireitou a vida dela, o Senhor endireitou o corpo dela. Espírito Santo, o Senhor é aquele que pode endireitar tudo. O Senhor é aquele que pode consertar tudo. O Senhor é aquele que pode transformar tudo. Então, meu Deus, faça isso acontecer nessa casa, nesse relacionamento, nas finanças, no coração, na alma, na mente. Abençoa essas pessoas, Deus. Abençoa essas pessoas, Pai, em nome de Jesus. Diga assim comigo: Senhor Jesus, que o Senhor possa endireitar, consertar cada área da minha vida, e que eu possa glorificar o teu nome. E quem crê, diga assim seja. Diga graças a Deus. A primeira coisa que ela fez quando ela se endireitou foi poder dar glória para quem? Ela falou: glória a Deus, Deus fez isso por mim. Deus vai fazer muita coisa por você, mas que você possa glorificar Ele quando os resultados vierem. Amém? Se você está com a tua esposa, teu marido, dá a mão para ele, noivo, noiva, namorado. A gente quer fazer uma oração pelos casais, mas antes eu queria te dar uma palavra. Vem cá, Thalia, por gentileza, por favor. Eu queria trazer uma mensagem para os casais. Que você guardasse essa mensagem no teu coração, que isso fizesse muito sentido na sua vida. O texto que eu vou ler é Eclesiastes 3, o verso 4, né? Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, do que, gente? De alegria. Eu acredito que todos aqui já passaram por muitos momentos que vocês choraram. Que você, como mulher, talvez tenha chorado, que como homem talvez você tenha chorado. Que você tenha pranteado por uma situação, algum problema que vocês viveram juntos. Não apenas no relacionamento. Não é porque vocês brigaram, discutiram, que ela saiu chorando para um lado e você foi para o outro lado chorando, refletindo: caramba, que besteira que eu fiz. Por que eu fui falar isso? Por que eu fui fazer isso? Mas talvez situações, o aluguel bateu, a conta bateu, o boleto chegou, e vocês estão passando um problema difícil financeiramente falando, e aquilo bate o desespero. Meu Deus, o que eu vou fazer para resolver esse problema aqui? O que eu vou fazer por isso? Chorar, querido, faz parte da vida.
Chorar não é sinônimo de fraqueza, mas chorar, muitas das vezes, nada mais é você lavando a sua alma. Chorar faz bem, muitas das vezes, e é necessário. Porém, no relacionamento, numa vida a dois, o que prevalece não pode ser apenas os momentos que vocês choraram juntos, o momento que vocês prantearam juntos, mas as memórias que tem que ficar guardada dentro de nós precisa ser os momentos que a gente riu junto, o momento que nós nos alegramos juntos. E a Bíblia diz que há tempo para tudo. Então já houve um tempo que nós choramos, já houve um tempo que nós pranteamos. Agora o que nós precisamos provocar hoje na nossa vida são momentos de alegria, momentos de descontração, momentos que nós vamos dar risada um do outro, de momentos, de coisas que nós vivemos. E isso é necessário no meio do casal. A pergunta que eu faço é: o que você tem feito para ter momentos de alegria? Qual foi o último momento de alegria que você teve com a sua esposa e com o seu marido? Qual foi o último momento que vocês saíram, que vocês deram risada, contaram história, que vocês passaram por um momento engraçado juntos? Porque isso é preciso, senão o relacionamento ele cai numa rotina. E a rotina não é bom para o relacionamento. Nós precisamos quebrar esses paradigmas e sair de uma rotina e vivermos momentos novos. Qual foi o último momento, eu repito, de alegria que vocês tiveram? Que vocês saíram, que vocês foram passear, que vocês foram dar uma volta? Porque isso é necessário. Um relacionamento ele não pode estar construído simplesmente em momentos difíceis, aonde choraram, aonde prantearam, aonde um está chateado, aonde um está triste um com o outro. Mas nós precisamos provocar momentos do que, igreja? De alegria. O que você tem feito para ver a pessoa alegre? O que você tem feito para ver ele ou ela alegre, ele ou ela feliz? Porque é isso sim que nós precisamos colocar em prática no dia a dia. Amém? Bom dia. Nossa, esse povo está com frio. Bom dia. Agora melhorou. Quando eu estava meditando nesse versículo, a primeira coisa que me veio à mente é sobre que na vida a gente vai passar por várias estações, assim como as estações do ano. Vai ter esses momentos de, às vezes, o inverno rigoroso, onde parece que nada floresce, nada flui, nada vai para frente. É aquela sensação de que vai durar para sempre essa dificuldade. Tem aqueles momentos de alegria que parece que está tudo cooperando para o bem, que tudo dá certo. Então, é inevitável. A nossa vida é cheia de fases. Quantas vezes que você dormiu feliz da vida e acordou com uma notícia triste? E vice-versa, que estava tudo dando errado e do nada você teve uma resposta positiva. Só que isso inclui principalmente no casamento. Vão existir momentos de tempo de chorar e tempo de rir. E é no tempo de chorar que você vai mostrar se você tem uma palavrinha muito importante no seu relacionamento, que é cumplicidade, é lealdade. E hoje isso é raro. É muito difícil a gente ver um casal que persevera mesmo nos momentos difíceis. Porque a gente tem visto muito casais que têm casado com cabeça de solteiro, que enquanto está na alegria, ai, que maravilha. Mas quando vem a tristeza, o problema é seu, você resolve. Quando está ali na saúde, né, que a gente ali no casamento fala, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Só que a gente quer alegria, a gente quer saúde. A doença e a tristeza quer para lá. Mas ela faz parte do processo. Aí, muitas vezes, quando vem a fase da doença, quando vem a fase que um está enfrentando um problema difícil, o problema é seu, já não é mais meu. Só que isso mostra que, se você tem esse pensamento, você não deveria nem estar casado. Porque você não tem essa lealdade de entender que eu estou compartilhando a minha vida com ele em tudo, nos momentos bons e ruins. Quantos casais que a gente vê que basta vir um problema, um dia triste, um dia para chorar, que você não chora com os que choram? Principalmente quando se trata do seu marido ou sua esposa. Igual um exemplo que eu já dei ele aqui outras vezes, daquela famosa, que isso me marcou muito, né? Aquela cantora que descobriu um câncer, se eu não me engano terminal, mas um câncer agressivo. O que o marido fez? Foi lá viver a vida com os amigos, arrumou outra mulher e deixou ela para trás. Enquanto estava tendo a fase boa, a fase da fama, a fase do dinheiro, a fase da saúde, somos marido e mulher para toda a vida. Quando a situação complicou, o problema é seu, o choro é seu, eu não tenho nada a ver com isso. Se você pensa assim,
então você precisa pedir muita direção de Deus para mudar, porque não é justo o que você está fazendo com a pessoa do outro lado. E se você tem alguém assim do seu lado, já é momento de você conversar. E vou um pouco além ainda. Se você está namorando, vigia. Por mais que é no deserto que a gente conhece a outra pessoa, todo mundo dá sinais. Se você vê que seu namorado ou sua namorada não tem princípios, ele não se importa, quando você está enfrentando um dia mal, ele simplesmente acha que está tudo bem, então fica de olho, porque talvez esse relacionamento não vai dar bons frutos. Então entenda, esses momentos de chorar é entender que a guerra é nossa. Talvez o apoio que ele vai precisar no dia do choro vai ser só eu falar, eu estou aqui. O que você precisar, você pode contar comigo. Talvez vai ser só alguém para segurar a mão dele e permanecer até o tempo passar, até essa fase passar. Mas que assim seja. Que você seja isso para com seu marido, que o seu marido seja isso para com você. Porque é isso que faz a diferença. E aí entra no outro ponto, que é o tempo de rir. Aí talvez você fale, Natália, mas tempo de rir é muito fácil, né? Quando está tudo cooperando, se ele chegar e falar assim, não, ganhei na loteria, opa, somos um só, para todo sempre, meu amor. É muito tranquilo. Mas o tempo de rir, ele às vezes é muito tranquilo quando te envolve. E se envolve somente ele, será que você provoca essa alegria, como ele mesmo disse? Será que você instiga até essa alegria no seu casamento? Você traz isso para o relacionamento, para trazer esses momentos, ou você espera sempre o acaso? Quer ver um exemplo? A gente teve o jantar dos casais essa semana. O que teve de mulher que me procurou falando, ainda bem que tem esse jantar, porque é a única vez que eu janto fora o ano inteiro. Eu falei, misericórdia, provoca isso no seu relacionamento, às vezes não custa nada, é um dia que você vai abrir mão um pouquinho. Instiga a felicidade no seu relacionamento. Uma coisa que eu vejo muito em relação... Até o Patrick está vendo, tem dia que eu te detono, hoje eu vou te elogiar, meu amor. Uma coisa que eu vejo muito no Patrick é justamente essa vontade dele de me fazer feliz. E por isso gera uma reciprocidade ainda maior. Porque eu vejo o esforço dele, então eu faço o mesmo. Igual, por exemplo... Eu geralmente sou muito de casa para igreja, de igreja para casa, são sempre as mesmas pessoas, e a gente enfrenta muitos problemas todos os dias. Quando não é nos nossos, é o dos outros que a gente está tentando ajudar a resolver. Então, muitas vezes a gente deixa a vida pessoal de lado. Com muita frequência o Patrick chega e fala, você não quer sair com as suas amigas, não? Você não quer ir lá, não? Eu te levo. É quase um pai. Eu te levo, eu te deixo lá, eu te busco. Mas eu vejo esse esforço dele de querer que eu tenha esses momentos de alegria. Quantas vezes que eu cheguei ali, às vezes eu saí com algumas amigas minhas, como, né, eu tenho receio de dirigir, desde que ele sofreu um acidente, eu fiquei com um pouquinho... Um acidente não, né? Rodou o carro, eu fiquei com medo de dirigir. Quantas vezes que eu falo com ele, não, eu vou voltar de Uber, nem falo a hora que termina. Às vezes eu vou no cinema, nem falo a hora que termina. Aí eu não esqueço. De vários momentos que eu estou lá andando no shopping, do nada ele está lá na sorveteria, tomando sorvete dele quietinho, esperando a hora para poder me buscar. Isso que eu estou assim, não precisa. E aí eu vou lá, me deparo com ele lá no meio. Eu falo, ô meu pai, não precisava. Mas é o quê? Aquela questão de fazer feliz, aquela questão de fazer com que momentos simples do dia a dia sejam importantes. E se você faz isso com seu marido ou com a sua esposa, você pode ter certeza que ele vai valorizar muito. Porque eu entendo que pode ser a estação que for que a gente vai passar. A gente vai passar feliz por elas. Porque no momento difícil, eu tenho certeza que eu não estou sozinha. E no momento feliz, eu tenho certeza que minha alegria vai ser compartilhada. Amém? Amém, gente? Hoje eu gostei, viu? Tá vendo? Hoje foi bonitinho. Semana passada me detonou aqui, ué. Fica de pé, por favor, igreja. Vamos, abraça teu marido, tua esposa, noivo, noiva. Está sozinho, abraça seu corpo. Pense na pessoa amada, se você tem ela. Senhor, meu Deus e meu Pai, Espírito Santo, que o Senhor esteja no meio desse relacionamento. Meu Pai, que a alegria venha a ser rotina. Meu Deus, que se essa mulher ou esse homem tem enfrentado momentos difíceis, talvez de uma doença, talvez de um problema que tenha atingido essa casa, eu te peço, dá sustento, meu Deus, para que quando essa situação passar, eles venham permanecer cada vez mais unidos, que eles venham estar cada vez mais fortes, que essa estação não venha definir esse casamento, mas que a união, meu Deus, venha prevalecer, que a lealdade esteja no meio desse casal, a cumplicidade. Eu determino, meu Deus, que a tua presença vai de encontro a cada familiar dessa mulher e desse homem. Fale o nome agora dos seus familiares.
familiares, cite cada um. Espírito Santo, envia os teus anjos em direção a cada familiar, que essas pessoas possam estar no teu esconderijo, que o mal pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor, e que mal nenhum venha atingir essa casa, que mal nenhum venha atingir esse casamento, que essa mulher e esse homem tenham grandes testemunhos para contar, meu Deus, porque eles entregaram a vida deles e da casa deles nas tuas mãos, em nome de Jesus. Meu Pai, eu sei da vontade do Senhor de ver essa pessoa feliz, que de fato essa pessoa, ela se alegre no seu relacionamento. Todos os domingos nós procuramos trazer palavras, conselhos, orientações, porque eu também quero ver essa pessoa feliz, Deus, eu quero um relacionamento feliz. Então que o Senhor possa dar discernimento para esse homem, essa mulher, de como agir, de como viver dia após dia. Restaura, meu Pai, o amor, que esse amor possa crescer dia após dia, a admiração, o cuidado, o afeto, que sintam saudades um do outro, que um se importe com o outro. Meu Pai, que de fato essa pessoa ela seja realizada. Nós abençoamos, profetizamos bênção sobre essa família, bênção sobre esses casais, e que eles possam, meu Pai, se alegrar com tudo aquilo que o Senhor há de fazer. Em nome de Jesus, dá um beijo na sua família, dá um beijo, que a bênção de Deus estejam sobre todos vocês, e o que crê, diga assim seja, e diga graças a Deus. Agora fala no ouvido dele ou dela, me leva para almoçar fora. Aproveita, agora é a hora. Pode se assentar, gente. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana. Essa pessoa ela estava contando um testemunho. Queria sua atenção, por favor. Ele estava me dando um testemunho da sua vida, de como que Deus foi bom, de como que Deus honrou, de como que Deus prosperou. E ele estava falando assim, pastor, não tem como não ser grato a Deus por tudo que Ele fez. Ele estava falando de um propósito que ele fez com Deus. Ele tinha um empreendimento, uma loja, um comércio. E ele falou que fez um voto com Deus. Deus, de tudo que entrar nessa loja, nessa sexta-feira, eu vou separar tudo e eu vou colocar no teu altar. E fosse que aquela sexta-feira foi a sexta-feira que mais vendeu, foi a sexta-feira que mais entrou gente, foi uma coisa louca que quem devia foi lá pagar. Ele não entendeu nada, mas foi um propósito que ele fez com Deus. Ele ficou de cara com aquilo. Levantou aquele valor daquele dia, ele foi lá e colocou no altar, como ele havia feito um voto com Deus, havia dado a palavra dele para Deus. O resto daquele mês a coisa foi horrível, justamente para abalar ele. Ele falou assim, meu Deus, eu fiz um voto, ao invés das coisas melhorar, o mês foi horrível. Mas no outro mês, eu falei assim, pastor, não tem explicação do que foi acontecendo. Foi brotando tanta gente, tanto cliente novo, tantas vendas, tantas ideias, que eu faturei 2 vezes mais do que geralmente eu faturo. Ele falou assim, foi surreal o que Deus fez. E o primeiro carro que eu tinha, ele falou que foi um carro de R$10.000, que depois ele pulou para um carro, acho que foi de 22, que depois pulou para um carro de 38, que depois pulou para um carro de 68 negócio, e depois comprou um de 120, e depois ele deu um para a esposa dele também de 120, e agora ele estava com um carro de R$240 mil, um BYD daquele Song, aquele Plus, aquele grandão lindo. Pediu para mim consagrar o carro para ele. E ele estava com, mas isso ao longo de anos, tá, gente? Foram 18 anos o testemunho dele. Fora a casa, tudo que Deus foi dando para ele. E aí, conversa vai, conversa vem, eu falei assim, é simples. O altar devolve o que você dá. Você nunca me deveu nada. O segredo está no plantio, pastor. Eu nunca deixei de plantar. Eu sei que quando na igreja a gente falamos de dízimo e oferta, dá um receio nas pessoas. O nosso trabalho é muito sério. Nós somos muito sinceros e muito transparentes com todos os recursos que chegam no altar. É só olhar para a igreja. É só ver as dependências da igreja. É só ver o cuidado que nós temos com as coisas. O trabalho é muito sério. Quando se trata de dízimo e oferta, isso aqui está onde? Está onde, gente? Não é algo da minha cabeça. Isso aqui é bíblico. Quando você dizima, quando você oferta, você está se abençoando. E talvez a resposta não vai vir naquele momento que você precisa.
na hora que você quer. Mas já vindo momentos que Deus fala assim, agora é a hora. A porta abre, a boa notícia vem, a resposta acontece, o milagre Deus provê. Você vê que aquela viúva de Sarepta, ela só tinha um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, ela ia fazer a última refeição, o último bolo que seja, e Deus envia o profeta ali, Elias, até a Sarepta, dizendo, eu ordenei uma mulher que te sustente. Eu fico imaginando que o profeta pensou assim, uma mulher, uma viúva rica, o marido era um fazendeiro, certamente ela tem um poder aquisitivo muito bom, vou passar bem, na hora que eu chegar lá, ela vai matar um boi só para fazer um churrasco só para mim, tenho certeza disso. E quando ele chega lá, ele deve ter pensado assim, eu vim na casa errada, só pode. Eu achei que era uma viúva rica, eu chego aqui, a viúva tem um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, a última comida vai morrer. Mas tem pessoas que Deus coloca na nossa vida só para poder mudar ela. O profeta na vida daquela mulher foi Deus ali para poder dar uma direção para ela, para mudar a vida dela. O profeta, ao invés de pegar uma nota de 100, fala assim, vai lá, compra lá uns biscoitos lá para o seu filho, compra lá um pão, lá um arroz, um feijão, aí multiplica esse negócio aí. O profeta não deu nada para ela. Mas o profeta só levou ela a usar a fé. Pega o que você tem, faz primeiro para mim. Esse fazer para o profeta nada mais era, faz para Deus, honra a Deus, coloca o pouco que você tem à disposição de Deus, crê no Senhor, Ele vai multiplicar isso aí, Ele vai trazer uma resposta sobre a sua vida. Louvado seja Deus que ela acreditou na palavra dEle, ela pegou, ela fez o bolo, mas o primeiro que ela trouxe foi para quem, gente? Foi para o profeta, foi representando, eu estou colocando isso aqui na mão de Deus, e a Bíblia vai dizer que aquilo prosperou. Como? O como não é comigo, como não é com você. Como vai acontecer é com quem, gente? Como você vai ficar rico, como que a porta vai se abrir, como que você vai comprar sua casa, como que você vai quitar a sua dívida, como que você vai realizar os seus sonhos. Não é comigo, isso é com Deus. Deus já tem tudo providenciado na sua vida. No mundo espiritual, tudo já está providenciado. Eu só preciso crer e agir minha fé. Então todas as vezes que você dizima, todas as vezes que você oferta, você está manifestando a sua fé, você está colocando Deus em primeiro lugar, você está fazendo para Deus primeiro. Você poderia gastar com você poderia gastar com sua família, você poderia gastar com qualquer outra coisa, mas aquele recurso que você separa e você traz até o altar, o seu dízimo, a sua oferta, é uma maneira de você dizer assim, Deus vai na minha frente, Deus me abençoa, Deus continua me prosperando, Deus continua cuidando de mim. E quando você olha para trás, assim como esse testemunho, você vai dizer quantas coisas você veio conquistando, quantas coisas Deus veio fazendo na sua vida, porque a vida é um plantio, e a colheita que você está tendo hoje é resultado das sementes que você plantou. E as sementes que você está plantando hoje serão os resultados que você vai ter amanhã. Amém? O texto diz assim, coloca por favor aquele versículo de Gálatas, isso. Mas aquele que está sendo instruído aonde? Na palavra. Compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instruiu. Não se engane, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso ela também vai o que, gente? Ela vai colher. Então, se eu, Patrick, no caso, eu que estou te instruindo na palavra, eu que te aconselho na palavra, que você possa compartilhar conosco todas as coisas boas que quem tem feito? Que quem tem feito, gente? Cadê Deus aqui que subiu? Olha lá. Quem tem feito? Deus. Se eu estou te ensinando, se eu estou te instruindo a usar a fé, a perseverar, a crer, a perdoar, a fazer um curso, a estudar, a se dedicar, a empreender, se eu fui um bom conselheiro na sua vida, fez sentido para você, você colocou em prática, está dando resultado na sua vida, que você possa compartilhar, que você possa chegar e falar assim, pastor, está dando certo, pastor, eu estou avançando, pastor, passei, pastor, comprei um terreno, pastor, comprei um carro, pastor, abri uma loja, pastor, aquela causa saiu, pastor, Deus tem me abençoado. Que você possa compartilhar todas as coisas boas que o Espírito Santo tem feito na sua vida. Isso é bíblico, porque isso mostra que as suas sementes estão sendo boas e, consequentemente, a sua colheita também tem sido maravilhosa. Amém? Então eu queria convidar você que crê, a você apresentar a Deus a sua oferta, apresentar a Deus os seus dízimos, se você estiver trazendo nessa manhã. Queria orar por você, se você puder fechar os seus olhos, preparar na sua mão a sua fidelidade. Deus, em nome de Jesus, eu quero apresentar ao Senhor a vida de cada dizimista, de cada ofertante, Pai. O Senhor é aquele que pode prosperar o trabalho dessas mãos.
O Senhor pode abrir portas para essa pessoa trabalhar onde ela nunca imaginou. O Senhor pode fazer ela acessar lugares onde a renda dela vai ser 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 10 vezes mais do que ela ganha hoje. O Senhor pode dar uma ideia para essa pessoa empreender na própria casa. Ela começar a vender algo e postar nos status do seu celular. Espírito Santo, ilumina essas pessoas. Dá direção para essas pessoas. Multiplica a renda, multiplica o salário, multiplica os bens. Dá o crescimento, meu Deus. Da mesma forma que essa pessoa ela tem provido condições para que a tua obra se mantenha, para que essa obra se sustente, que o Senhor também, meu Pai, possa enviar o sustento para ela, o Senhor possa prover na vida dela o sustento, que o Senhor possa encorajar essa pessoa, motivar essa pessoa, para que ela possa não estar satisfeita ou se acomodar com aquilo que ela já tem. Pelo contrário, que ela possa almejar mais, porque o Senhor é grande e grandes coisas o Senhor fará. Meu Deus, nós profetizamos que o teu povo prospere. Nós profetizamos, meu Pai, que o teu povo venha desfrutar do melhor. Em nome de Jesus, que o teu povo desfrute do melhor dessa terra. E aquele que crê, diga: Senhor, a minha vida eu coloco em tuas mãos. E o que crê, diga: assim seja. E diga: graças a Deus. Amém? Se tem alguém trazendo o seu dízimo, a sua oferta, pode apresentar aqui no gasofilácio. Se você devolveu essa semana, coloque a mão aqui no altar. Que Deus prospere mais e mais o trabalho de suas mãos. E que jamais nada venha faltar para você. Vou pedir para os obreiros passarem com o envelope do dízimo, da oferta. Se você precisa, você quer se tornar um dizimista, você pega esse envelope aqui, tem as contas da igreja, o Pix, se você deseja enviar direto, fique à vontade, melhor para você. Se você quiser separar, colocar aqui dentro, trazer também, fique à vontade, que for melhor para você. Amém? Agora, eu queria pedir muito a sua ajuda essa semana. Se Deus toca no seu coração, você pode ajudar. Eu queria contar com toda a igreja. Hoje à noite vamos pedir a mesma coisa. Na semana vamos pedir a mesma coisa. Para que esse do último domingo agora, último domingo, mega culto, semana que vem, você pudesse trazer uma ajuda para a obra. De quanto? Uma oferta de 10 ou de 20. Se você olha, pastor, eu posso, eu sou uma dessas pessoas que posso. Não vai me fazer falta, eu quero abençoar. A união faz a força. A união faz a força e faz a diferença. Então, se você pode separar uma oferta nas suas condições, olha, eu posso trazer 20, então dê uma oferta de 20. Eu posso trazer uma oferta de 10, então dê uma oferta de 10. Mas aquilo que mover no seu coração. Se alguém, pastor, eu já tenho, nem preciso do envelope, eu posso mandar direto? Fique à vontade, entre você e Deus. Amém? Pega da mão do obreiro aí, por gentileza, se você pode. Se a agenda da semana estiver no ponto, filha, pode colocar para mim, por gentileza. Como é bom te ver por aqui. Seja bem-vindo à Igreja da Fé. Estamos começando agora a agenda da semana. Nesta terça-feira, às 19 horas, teremos evangelização com Juventude, ADF e D12. Venha ganhar almas com a gente. Já na quarta-feira é dia daqueles que amam estar com o Pai, dia dos Filhos de Deus. Esteja com a gente 8 da manhã ou às 19h30 da noite. Você que tem criança, traga ela também. Temos escolinha nas nossas reuniões principais, para crianças de 1 ano de idade até 11 anos. E você que faz parte dos Linha de Frente de Juventude, às 19 horas teremos uma palavra especial para vocês aqui na sala de reunião. Nesta quinta-feira, às 19 horas, teremos Juventude ADF+, falando sobre um tema super importante. E nesse mesmo horário teremos evangelização com a EBF e EVG. Já no sábado teremos aquele encontro com o Ministério Cuidar para a senhora ou o senhor da melhor idade. Teremos costura, projeto Ler, Escrever e artesanato. Para mais informações, procura a Obreira Leide ou a Obreira Cláudia. E chegou o nosso dia tão aguardado, o nosso domingo de mega culto. Teremos aqui louvor e várias apresentações, do jeito que a gente ama. Acontecerá também a unção com óleo de Israel. E você que deseja ter sua família embaixo do esconderijo do Altíssimo, esteja com a gente. E não se esqueça, em horário especial, às 9 da manhã. E nesse mesmo dia, teremos a Olimpíadas IFR às 2 da tarde, com esportes, brincadeiras e muito mais. Venha participar com a gente. E nossa agenda termina por aqui. Que Deus te abençoe e até a próxima. Amém?
Então eu queria frisar aqui no domingo que vem, domingo de mega culto, domingo de Olimpíadas da igreja. Domingo que vem o culto é 9 da manhã. Cutuca quem está do seu lado, faz domingo que vem é 9. Se nós chega aqui 8, pode chegar 8, só vai aguardar um cadinho para o culto começar. Então, domingo de mega culto, só lembrando, o último domingo do mês, nós fazemos o domingo às 9 horas da manhã, justamente para que Deus possa te usar. O bem, ele precisa ser compartilhado. O bem é necessário que ele seja compartilhado. Todas as coisas boas que Deus fez por mim. E aquilo que de bom acontece na minha vida, eu quero também que aconteça na vida de outros. Estava cortando o cabelo ontem, aí o rapaz conversando comigo, e surgiu um assunto da guerra lá em Israel, o Irã, tudo está acontecendo. E fomos entrando em várias partes, explicando várias coisas para ele sobre essa guerra, sobre a realidade, o que está por detrás, o que acontece. E surgiu um assunto que eu virei para ele assim, poxa, o que é bom para mim, eu imagino também que vai ser bom para você. Então, a igreja na minha vida, quando eu cheguei na igreja, de 15 para 16 anos, quando eu, o Patrick, cheguei na igreja, a igreja foi muito bom para mim. Me ajudou muito, me abriu muito meus olhos, me libertei daquela tristeza, daquele nervosismo, via vultos, ouvia vozes, complexos. A igreja fez muito sentido na minha vida, me libertou, me deu norte. Eu sou o que eu sou hoje devido a pessoas que eu convivi, a palavra de Deus. Então hoje eu não pelo fato de ser pastor. Ontem nós estávamos pregando um jantar de casais numa igreja aqui no São Gabriel, e eu conversava lá com o pastor da igreja, eu falei assim, eu nunca consigo ficar sem congregar, porque o meu lugar é aqui, eu sou vaso, eu preciso estar na mão do olheiro, eu preciso estar na casa do olheiro. A minha vida não tem sentido mais longe de Deus, longe da presença de Deus, porque esse lugar aqui mudou a minha vida, mudou quem eu sou, a maneira de pensar, a maneira de ver as coisas, a maneira que eu trato a minha esposa. Eu aprendi tudo isso praticamente dentro da igreja, na palavra, ouvindo Deus. Eu fui moldado por Deus. E o engraçado é que hoje em dia eu quero compartilhar isso com as pessoas. Então, se eu tenho a oportunidade de falar, cara, procura uma igreja, se envolve com Deus, daqui a um tempo você vai olhar para trás e você vai dizer assim, poxa, valeu a pena, Deus fez uma grande obra na minha vida. Não tem como Deus fazer uma grande obra na sua vida se você não está na casa do olheiro. O lugar que Ele te molda, o lugar que Ele te prepara, o lugar que Deus te capacita é aqui dentro. A gente está orando, Deus está trabalhando, a gente está orientando você. Muita coisa eu estou pregando está fazendo sentido na sua vida hoje, mas tem coisa que vai fazer sentido amanhã. Tem palavra que eu estou pregando para você aqui, você não precisa dela hoje, mas amanhã você vai lembrar dela. O pastor falou aquele dia isso, o pastor aconselhou aquele dia isso. Nossa, aquele dia a palavra foi para isso. Então, o que não faz sentido hoje, vai fazer amanhã. E o que não está fazendo sentido hoje, talvez fez ontem. Foram situações que você passou ontem e você agiu de uma maneira errada, você agiu de uma maneira precipitada, mas nada que Deus fala no nosso coração é para ficar por obra, assim, jogado ao vento. Mas tudo vai fazer um sentido. Amém, gente? Então, hoje eu preciso compartilhar isso. Hoje, se eu tenho a oportunidade de evangelizar alguém, de falar a alguém, olha, procura uma igreja, se envolve. Minha esposa sabe disso. Estava conversando com um rapaz, passando uma situação muito difícil. Ele mora na Raja Gabalha, lá em cima, muito longe, lá na região do Buritis, lá para cima, para lá um pouquinho do Buritis, não, aqui na Raja Gabalha, lá em cima. E eu conversei, fiquei uma meia hora no telefone, orientando, conversando com ele. Eu conheço alguns pastores, tem uma região, uma igreja naquela região ali. Eu passei o contato para os pastores, entre em contato com esse cara, dá uma assistência para ele, tenta ajudar ele, porque a gente tenta ajudar, mas se a pessoa não se ajuda, é difícil. A pessoa precisa se ajudar. Mas tenta ajudar ele, porque eu sei o quanto que a igreja vai ser, sabe, boa, vai fazer sentido na vida dele para aquilo que ele está passando hoje. Então hoje é o meu papel levar a palavra, hoje é meu papel levar o convite, mas não apenas meu, é um dever, todos nós. Se a igreja ela faz sentido para você, se a igreja é boa na sua vida, que você compartilhe isso. Talvez tenha um casal de amigos, talvez tenha um irmão, talvez tenha um vizinho, talvez tenha alguém no seu trabalho. Por exemplo, essa igreja que nós fomos pregar ontem, o membro aqui nosso,
trabalha junto com o rapaz lá dessa igreja. Ele convidou o rapaz dessa igreja, ele veio um dia aqui, ele participou de um culto, ele viu essas palavrinhas de casais que nós damos aqui, ele começou a seguir as redes sociais da igreja, sempre a gente posta um videozinho, e teve um jantar de casais, o pastor dele perguntou, quem que a gente vai trazer para pregar aqui dentro? Eu conheço um pastor. Foi onde que ele me ligou e falou, pastor Patrick, o senhor pode vir aqui, meu pastor queria que o senhor viesse, trazer uma mensagem, vai ser acontecer isso. E nós fomos lá, ou seja, foi um convite que alguém daqui fez, que alguém veio, que conectou, e foi bênção. Você entende o poder que você tem nas suas mãos? Ou, perdão, nas suas palavras? De você chamar um amigo que está com depressão, uma pessoa que está pensando em suicídio, uma pessoa que está com problema no casamento, uma pessoa que você sabe que está passando muitos momentos difíceis na vida dela, sozinho tem coisas que a pessoa não vence. Ela precisa de uma força maior, que vem de quem? De Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você carrega seu telefone de vez em quando? Ou o seu é viciado, que ele só funciona se estiver na bateria? Saudade daquele meu A52 que ficava uma semana sem carregar. O meu todo dia tem que carregar. Meu A52 durava quase 7 dias. Aonde que você carrega o seu telefone? Na tomada. E onde que você recarrega suas forças? É em Deus, irmão. É em Deus. É buscando a presença de Deus. E aonde que você acha que as pessoas aí fora vão encontrar forças? Sabedoria, direção, paz, tudo em Deus. Então que você seja um porta-voz de Deus nessa terra, que você convide pessoas, que você evangelize pessoas. Domingo que vem, mega culto, é o dia de você trazer seus convidados. Então queria muito que você estivesse aqui conosco, trouxesse seus convidados, amigos, familiares. Tenho certeza que vai ser um domingo maravilhoso. Edgar vai estar aqui com a gente no louvor, vai ser um domingo abençoado. Eu tenho um convitinho assim, simples. Eu queria que você pegasse esse convite, que você levasse para o amigo, conhecido, você evangelizasse, olha, domingo lá, vou te aguardar, vamos lá na igreja, aqui tem o nosso WhatsApp, tem as redes sociais da igreja, caso você quiser nos acompanhar também. Pega, por favor, da mão do obreiro, se você deseja, por gentileza. Que dia que vai ser o caldo, gente? Que dia? Cadê a Regiane? Que dia que vai ser o caldo? Dia 9? Dia 9 de julho vai ter novamente um caldo que nós vamos fazer para levantar recursos para o retiro que vai ter. Se você puder preparar, nos ajudar para comprar mais um caldo no dia 9, a gente vai falar mais nos próximos dias, mas é só para preparar você, janta para toda a família, já intima lá a família já para comprar caldo já, tenho certeza que vai ser bênção. Amém? Pegue a sua Bíblia, os obreiros podem se assentar. Vamos entrar na palavra, uma série nova de mensagens que vamos dar início hoje. Efésios, no capítulo 6. Efésios, no capítulo 6, que nós vamos meditar. Efésios 6. Pai, que o Senhor venha, por meio dessa palavra, dessa série de mensagens que viveremos nos próximos domingos, trazer uma clareza ao nosso entendimento sobre guerras diárias que enfrentamos, situações adversas que vêm para tentar nos abalar, nos entristecer, nos desanimar. Fortalece o povo, a igreja, e que essa palavra nos dê o norte para que possamos caminhar na direção da nossa vitória e que possamos ter êxito, porque reconhecemos, sabemos que não estamos sós, mas que o Senhor está ao nosso lado, lutando, guerreando cada uma das nossas lutas e guerras e batalhas, em nome de Jesus. E o que crê, diga assim seja, diga graças a Deus. Amém? Minha gente, a partir de hoje nós vamos entrar numa série de mensagens chamado A Guerra Invisível. Qual é o nome da série? A verdade é que todos nós temos guerras. E não é porque ela é invisível que ela não seja real, porque é real. Batalhas espirituais são reais e nós vivenciamos isso todo santo dia, toda semana, todo mês, na realização de qualquer sonho, qualquer objetivo, vai ter uma guerra que você vai ter que travar. E essa guerra não é no campo físico, essa guerra é no mundo espiritual.
Da mesma forma que Deus ele quer que você alcance os teus sonhos, Deus ele quer que você alcance seus objetivos, Deus quer te ver feliz, Deus quer te ver prosperar, Deus ele quer te ver satisfeito. O diabo, por outro lado, ele vai fazer de tudo para que isso não aconteça. O diabo, do outro lado, ele vai tentar de tudo para infernizar a tua vida, para você não realizar teus sonhos, para você não prosperar, para você não conseguir montar o seu negócio, para você ser infeliz, para você ser frustrado, para acabar com a sua vida no vício, para acabar com a sua vida no meio de um problema. O diabo, ele veio para roubar, matar, destruir, roubar sua paz, sua alegria, sua felicidade, destruir seus sonhos, sua família, seu relacionamento. Ele veio para poder matar dentro de você, primeiro, a sua vontade de viver, que tem gente que já deixou de viver há muito tempo, deixou de sonhar há muito tempo. Então a gente precisa entender, não é porque a guerra é invisível que ela não é real, ela existe. É uma guerra para você ficar na igreja, uma guerra para você permanecer nos caminhos de Deus. É uma guerra para você fazer um propósito, uma corrente. Repito, não é porque é invisível que não seja uma guerra real. Quando você começa a orar, um tanto de pensamento, vem um cansaço, você começa a ler a Bíblia, parece que vira uma sopa de letrinha, você não consegue ler Bíblia. Você abre um jejum, você não consegue fazer o jejum, começa a acontecer um tanto de coisa que você desiste, entrega o jejum antes da hora, quebra o jejum antes da hora. Queridos, tudo quando se envolve Deus, promessas de Deus, mudança de vida, mudança de realidade, vai haver no mundo espiritual uma guerra. O diabo não quer que isso aconteça. Ele não quer ver você feliz, ele não quer ver você conquistando, ele não quer ver você, desfrutando daquilo que Deus quer pra gente. E se eu não entendo dessa guerra, quando há um levante, quando vem um problema, quando vem uma dificuldade, eu me curvo. Porque eu trato aquela guerra como se fosse algo normal. A pessoa começa, é tão difícil, né? As coisas são tão difíceis. É difícil encontrar uma pessoa de Deus hoje, é difícil você montar um negócio, é difícil você empreender. E de fato, muitas coisas são muito difíceis. Porém, a maior da dificuldade nossa é vencer as nossas guerras no mundo espiritual. Se eu estou vencendo aqui na terra, no mundo material, porque eu estou vencendo no espiritual. Se eu estou perdendo no mundo espiritual, consequentemente, no mundo material também as coisas para mim não estão fluindo, porque no mundo espiritual eu não estou vencendo. As batalhas são travadas no mundo material ou no espiritual? Espiritual ou material, gente? É no mundo espiritual. É no mundo espiritual. Você vê que quando uma águia ela está em terra e uma serpente vem, ela tem que pegar aquela serpente com as garras dela, ela precisa levantar a serpente para o ar. Porque o campo de batalha da serpente é onde? No ar ou na terra? Se a serpente está na terra, a serpente vai enrolar nela todinha. E vai apertar aquela águia até sufocar ela. Mas se a águia, ela leva a serpente para o ar, para o alto, que é o campo dela, se ela soltar a serpente lá de cima, estribufou toda. A serpente não tem reação. Se você pegar um leão, se você pegar um crocodilo, e a disputa for travada dentro de uma água, a probabilidade do crocodilo vencer é muito grande. Ele vai levar o leão, ele vai fazer com que, de uma certa maneira, o leão venha se afogar. Agora, se a batalha for travada em terra, a probabilidade do leão vencer ele é muito maior, porque a força do leão acaba sendo muito maior. O engraçado é que às vezes as pessoas elas tentam vencer na força do braço, do seu jeito, da sua maneira, da maneira que você acha. Quem te criou? Quem é o Criador? Quem é a criatura? Somos nós. E Deus, quando nos criou o homem, Ele fez para que o homem dependesse dEle, para que o homem buscasse a Ele. Então nós vamos ter sim vitória, nós vamos ver sim as coisas mudando, nós vamos ver sim as coisas transformando, quando a gente entender isso. Eu preciso depender de Deus, eu preciso buscar Deus. Eu preciso aprender a me relacionar com Deus, eu preciso começar a entender Deus. Por exemplo, quando você começou a namorar com teu marido, namorar com a tua esposa, conhecer uma pessoa, a própria palavra diz, eu estou conhecendo. Eu estou conhecendo.
o que ela gosta, o que não gosta, o que faz ele feliz, o que faz ele triste, o que faz ela feliz, o que faz ela triste. Eu estou conhecendo o temperamento da pessoa, se é calma, se é nervosa, se é uma pessoa mão de vaca, se é uma pessoa generosa, mão aberta. Você vai conhecendo a pessoa. Você vai começando a se relacionar com aquela pessoa e daqui a pouco vocês tinham até vergonha de dar bom dia. Bom dia. E hoje em dia conversa sobre tudo. Até o Papa que morreu vocês conversam hoje. De tudo vocês conversam. Até o que vai fazer na janta vocês conversam. Intimidade é um problema, mas tem uma intimidade que vocês conversam de tudo. Até sobre o que não deve vocês conversam. Porque é intimidade, vocês aprenderam a se relacionar. E por que, cara, que você não aprende a se relacionar com Deus? Por que a gente é capaz de aprender a relacionar com todo mundo, conversar com todo mundo, ter assunto com todo mundo, e que quando se trata de eu aprender a me relacionar com Deus, eu não consigo? Eu não consigo aprender mais de Deus, eu não consigo buscar mais a Deus. Sendo que tudo que eu quero vai vir de Deus, que tudo que eu preciso vai vir de Deus. Porque o diabo ele vai sempre se opor de uma maneira ou de outra no mundo espiritual para que nós não venhamos buscar aqui a igreja. Buscar a Deus. É uma guerra. Vai botar 1000 coisas no seu caminho. Coloca aquela frase primeiro para mim, por favor. A maior estratégia do inimigo é nos distrair ao ponto de esquecermos que estamos numa guerra espiritual constante. Aí você, por que é tão difícil prosperar? Por que é tão difícil isso? Por que é tão difícil aquilo? Por que a minha vida no mundo, irmão? É uma guerra diária. Contra o seu eu, para você vencer, para você amarrar o mal, para você repreender o mal, contra o pecado, contra as ciladas, contra o laço do diabo, o diabo tentando botar isso no meu caminho, o diabo botando aquilo no meu caminho, o diabo criando uma situação assim, o diabo colocando cansaço, o diabo colocando uma perseguição, o diabo levantando uma injustiça. É uma guerra, e se você não entender que eu preciso elevar as minhas guerras para o mundo espiritual e vencer elas, do que a igreja? É de joelhos, é congregando, é jejuando, é orando. Irmão, vai passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos, tua vida vai estar a mesma. Pode mudar um cadinho, pode mudar um pouquinho, você pode conquistar uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas no fundo, não vai chegar nem perto do que Deus queria te entregar. Não vai chegar nem perto do que Deus queria fazer na sua vida. Mas Deus nos deu uma coisa chamada livre-arbítrio. Quem faz as escolhas? Se você não quisesse vir aqui hoje, você não viria, a escolha é sua. Se você quiser voltar domingo que vem, eu sei que vai ser uma guerra, porque é uma guerra diária. Você vem, mas se você não quiser, você não vem. A vida é uma escolha. Se você quiser orar, você ora. Se você quiser ir no monte, você vai. Se você quiser ofertar, dizimar, você oferta. Se você quiser perdoar, você perdoa. Se você quiser se batizar nas águas, você se batiza. Mas se você não quiser também, você não faz nada. E o único interessado que a gente não faça nada, que vai lutar no mundo espiritual para nos parar, é quem? É o diabo. E todo dia. Todo dia ele vai tentar parar você. Todo dia ele vai botar um pecado no seu caminho. Todo dia ele vai criar uma situação para te entristecer. Todo dia ele vai criar uma situação, sabe, para te jogar no chão. Vai usar quem você menos espera para te dar uma palavra, para te machucar, para te ferir, para te desmotivar. Repito, nós estamos em uma guerra espiritual. Você está tentando trazer seu marido para a igreja e não vem. Você está tentando trazer seus filhos para a igreja e não vem. Você está tentando, sabe, de todas as maneiras, trazer sua família para a igreja, seu pai, tua mãe, não vem. Seus filhos para a igreja não vem. Irmão, é uma guerra espiritual. É uma guerra espiritual. Você está tentando resolver o teu problema com o teu marido, com a tua mulher. Ele fala A, você fala B. Ele fala B, você fala CD. Você fala DC, FGH. Não consegue falar a mesma língua, tudo é motivo de briga, de discussão, e vocês se amam, vocês se gostam pra caramba, mas mesmo assim não consegue dar certo. Me explica isso aí. É uma guerra espiritual. Vocês se matam de trabalhar, faz hora extra, trabalha em 2 empregos, o que você conquistou? Pastor, ralo pra caramba, não conquistei nada. Não, é uma guerra espiritual. É uma guerra espiritual. Por outro lado, a gente vê pessoas que travam guerras espirituais, mesmo talvez não tendo tantas condições, elas alcançando vitórias. Eu te pergunto, nessa guerra, será que você vai sair vitorioso? Ou será que o diabo tem prevalecendo, ele vem prevalecendo na sua vida?
Você não está tendo vitórias, você não está tendo êxito, você não está conquistando, porque no mundo espiritual você não luta. Você até diz que luta, do seu jeito, da sua maneira, da sua forma. Coloca o versículo, por favor. Efésios 6:10 e 12 diz: sejam fortalecidos em quem, gente? No Senhor. E na força do seu poder. Vistam-se de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, mas é contra os principados e o que, igreja? E potestades. Quem passa a luta aqui? Não, luta não, gente. Luta não é só problema não, tá? É uma luta para realizar um sonho. Estou lutando para trocar de carro. Quem está numa luta se comprar um carro? É uma luta. Lutando para comprar um apartamento de um triplex. Olha, gente, você não tem fé não, é? Um apartamento de 3 andares, assim, até elevador na sua casa você vai ter, em nome de Jesus. Estou numa luta para reformar minha casa, pastor. Pô, estou numa luta para quitar uma dívida. Pô, estou numa luta para realizar um sonho, para montar o meu negócio. Luta não é só problema não. Estou com uma luta com meu marido no vídeo, estou com uma luta com minha mulher, cabeça virada. Luta não é só problema não, gente. Luta é para realizar sonho. Mas o texto aqui está deixando bem claro, a nossa luta não é contra sangue nem contra a carne. A nossa luta é contra as forças espirituais do mal. Contra principado, potestades. É o mal que sempre vai opor na sua vida. É o mal que vai tentar entrar no meio do casal. É o mal que vai tentar entrar no meio da sua empresa. É o mal que vai tentar entrar aonde que você, nos seus projetos, para não sair do papel. E se você não aprender a depender de Deus, se você não aprender a se fortalecer em Deus, buscar essa força em Deus, essa sabedoria em Deus, essa armadura em Deus, e se você não levar suas guerras para o mundo espiritual, tu vai ficar na igreja da fé, tu vai andar em qualquer igreja, tu vai peregrinar todas as igrejas de General Carneiro, quando nenhuma der certo aqui, você vai peregrinar outras igrejas em Belo Horizonte, por afora, e vai dizer, todas as igrejas estão com problema, porque minha vida não muda. Irmão, o problema não está na igreja não. O problema é que você não entendeu que existem guerras espirituais, guerras que são invisíveis, que são travadas em oração, que são travadas com jejum, que são travadas de joelho no chão, que são travadas sexta-feira na igreja, que são travadas nas correntes, que são travadas nos propósitos que você fazem aqui dentro. Quem está compreendendo, pastor? Coloca aquele outro versículo, por favor. Aquele de Coríntios, isso. As armas da nossa milícia não são o que, gente? Não são o que, igreja? Carnais, mas poderosas em Deus para destruir o quê? Irmão, o diabo pode armar contra a gente, se levantar contra a gente, mas as minhas armas não são carnais. Eu não luto na força do braço, eu não luto no grito, mas as minhas armas são o meu jejum, é a minha oração, é a minha corrente, o meu dízimo, a minha oferta, os meus propósitos em secretos com Deus que ninguém sabe, a minha ida ao monte, a minha oração na madrugada, são as armas espirituais que nós usamos, e por isso nós vencemos. Agora, se você já não há mais uso dessas armas, por exemplo, eu vou tocar num assunto aqui da guerra que está acontecendo do Irã com Israel. O Irã estava construindo uma bomba nuclear. Imagina só, o Estado de Israel é como se fosse do tamanho do Sergipe aqui no Brasil. Você vê, tem um documentário sobre Chernobyl, a usina nuclear, a radiação, que hoje não tem moradia em Chernobyl, até hoje, isso tem anos. A bomba lá em Hiroshima, depois de anos o efeito, a catástrofe que foi. O Israel, a liderança do governo, eles são do Islã, que odeiam o povo judeu. E tudo que eles querem é aniquilar com o povo judeu, matar todos os judeus. Um ódio que eles têm do povo judeu. Se se o Irã tem na mão uma bomba dessa, a primeira coisa que ele vai fazer o quê? Eu vou jogar lá no centro de Israel, que é matar tudo, explodir tudo. Ao ponto que vai passar 100 anos e ninguém vai conseguir morar mais ali, por conta da radiação. Então, quando a inteligência de Israel descobriu sobre isso aí, o que eles falaram? Olha, a gente precisa destruir essa bomba. A gente não pode dar para o inimigo essa bomba na mão deles. Então, eles vão usar contra quem? Vão usar contra a gente. Então, a melhor defesa é o ataque.
O engraçado é que no mundo espiritual o diabo está batendo, destrói aqui, se levanta lá, irmão. Que hora que você vai atacar? Que hora que tu vai abrir um jejum? Que hora que você vai orar na madrugada? Que hora que você vai fazer um voto com Deus? Que hora que você vai assumir realmente um compromisso com Deus? Que hora que você realmente vai se posicionar e dizer assim, eu preciso dar um jeito da minha vida? Eu preciso usar as armas que eu tenho. Eu preciso começar a aprender a depender mais de Deus. Porque a nossa força, as nossas vitórias, elas não vêm pela força que nós temos, mas sim pelo quanto que eu aprendi a depender de quem, gente? Eu dependo de Deus. Eu creio que quem vai lutar por mim é Deus. Eu creio que quem vai entrar na minha peleja é Deus. Eu creio que quem vai trazer o socorro é Deus. Eu creio que quem vai mudar a minha vida, as pessoas com quem eu convivo, meu marido, minha mulher, meu filho, abrir portas, criar oportunidades para mim, esse alguém é Deus. Eu só preciso aprender a lutar do jeito certo. Bate a mão assim e diga assim, eu preciso aprender a lutar do jeito certo. Aí você vai ter êxito. Aí você vai ter vitória. Na guerra invisível não são os fortes que ganham, mas os que estão aonde? Na dependência do Senhor dos Exércitos. A guerra é dele. E nós só estamos nessa guerra. E a vitória vai vir, queridos, em nome de Jesus. Mas entenda que todos os dias nós estamos em uma. Ele vai tentar parar você. Ele vai tentar desanimar você. Ele vai tentar matar os seus sonhos. Ele vai tentar desestimular você. Ele vai tentar tirar você da presença. Ele vai tentar fazer você ser infeliz. E se você não entender isso, ele vai vencer essa guerra. Mas está amarrado em nome de Jesus. Porque nessa guerra nós vamos sair vitoriosos. Porque as nossas armas não são carnais, mas as nossas armas elas são espirituais e poderosas para a gente vencer todos os obstáculos que encontrarmos no caminho. Levanta a mão assim. Você vai vencer todas as guerras que você está passando. Recebe aí, você vai vencer todas as guerras que você está enfrentando, cada luta que você está passando, Deus já está provendo respostas para você, desde que você lute ela das maneiras corretas, desde que você lute essas guerras suas, essas batalhas suas, com as armas espirituais, você vai ver Deus agindo, você vai ver Deus operando, você vai ver Deus trabalhando, e você há de testemunhar para a glória de Deus. E quem crê, diga amém. Fique de pé, por favor. Vamos entregar a nossa vida para Deus. Se você quiser levantar suas mãos, se você quiser mantê-las no seu coração, eu queria que você ficasse à vontade no nome do Senhor Jesus. Meu Deus, que o Senhor tenha liberdade aqui nesse lugar para fortalecer teu povo. Sabemos que os inimigos se levantam, sabemos que os problemas vêm, as batalhas vêm, mas a nossa fé está firmada em Ti. A nossa fé está firmada no Senhor, meu Deus. O inimigo tenta laços e embaraços para me envergonhar, mas não vai. Aleluias, meu Deus. Porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, que faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, o estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que bradar o ar. Não temas, sou contigo. Se você crê, cante. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, Faz romper muitas fontes em meio ao deserto, e haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Ele te dá escape e livramento.
Vem, Senhor, sobre nós. Vem fortalecer esse homem. Vem fortalecer essa mulher. Sabemos que as guerras são grandes. Sabemos que os desafios são grandes. Sabemos, meu Pai, que muitas são as lutas, mas em todas o Senhor está conosco para nos dar vitória, para guerrear ao nosso lado, para batalhar ao nosso lado, meu Deus. Sustenta essa pessoa. Traz a provisão sobre a vida desse povo, meu Deus. O braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, estéril faz mãe de filhos, o mesmo que brada do alto. Não temas, sou contigo, e Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Que trazem chuva de bênçãos, ouça a voz, Deus te dá escape e livramento, aquele que acalma o vento, é aquele que aquieta o mar. Creia, abre o coração, fala: vem, meu Deus, vem me encher de força, vem me renovar, me dá tua paz, me dá tua alegria, me dá tua presença, Jesus. Faz de mim um novo homem, faz de mim uma nova mulher, faz de mim, meu Deus, uma nova pessoa. Sou contigo, e Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Nuvens que trazem chuva de bênçãos, ouça a voz, Deus te dá escape e livramento, Deus já tem. Aleluias, aleluias, aleluia. Renova, Senhor. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Nuvens que trazem chuva de bênçãos, ouça a voz, Deus te dá o escape, Deus te dá escape e livramento. Busque Ele, se entrega para Ele, dependa dEle, vai a Ele, vai a Deus. Se renda, se entregue, se esvazie. Essas batalhas são no mundo espiritual. Chama Deus para a sua vida, chama Deus para a sua casa, chama Deus para o teu ser, chama Deus para andar com você. Faz um voto com Ele, de andar com Ele, de viver para Ele, de servir Ele. Agora é a hora é agora de você se entregar, de você dizer: Deus, me ajuda, de você dizer para Ele: Deus, eu preciso do Senhor, me ajuda a me libertar, me ajuda a me recomeçar, me ajuda, meu Deus, a me levantar, a ser diferente, a vencer o meu eu, a vencer a mim mesmo. Eu preciso de Ti, eu preciso do Senhor. Vem renovar, Pai, vem avivar, Senhor, vem acender o coração dessa pessoa que estava apagado, essa pessoa que estava fria, fraca, desanimada, desacreditada, sem esperança, sem vida. Sopra teu Espírito aqui, sopra a tua presença aqui, Senhor. Faz tudo novo, faz tudo novo.
a esse lugar e venha encher nosso coração. Abra os nossos olhos, Pai, para que vejamos a nossa guerra como espiritual. É uma guerra invisível, mas ela é real. E que possamos vencer essas guerras. Que por meio das nossas armas espirituais venhamos vencer essas guerras. Venhamos vencer essas batalhas. Aleluia. Glória te damos, Senhor. Glória nós te damos pelo teu cuidado, pela tua graça, porque o Senhor tem nos sustentado. Sabemos que nós estamos sós, mas o Senhor tem estado ao nosso lado. Em dias, Aleluia, que a angústia bate forte aí dentro do seu peito, você tenta enxergar a solução e não vê jeito. Agora senta pra ouvir. batalhas, dificuldades bem maiores. E dificuldades bem maiores você já venceu. Foram provas tão difíceis. Foram provas tão difíceis que hoje chega até dizer: Não entendo como foi que eu venci. não entendo como foi que eu venci. A verdade é que existe. A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede o entendimento, A razão para ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória, Alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui pra te dizer. Você pode levantar suas mãos? Lembra quando estava por um fio pra desistir? E quando faltou isso aqui pra você cair, E mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus. era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Aleluia. Aleluia. A verdade é que existe um mistério aí dentro, Uma força que excede entendimento, a razão para ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória, Alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui pra te dizer. Lembra quando estava por um fio? Lembra quando estava por um fio pra desistir? E quando falou isso aqui pra você cair? E mesmo assim você tentou mais uma Era a mão dele, gente. Era a mão de Deus. Era a mão de Deus, era a mão de Deus Segurando as suas mãos pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que
chorar, volte a sorrir. É a mão de Deus e vai ser sempre assim. Aleluia. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Era a mão de Deus. Aleluia. Na tristeza ou na alegria, era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Na tempestade ou na bonança, Era a mão de Deus. era a mão de Deus. Era a mão de Deus. Era a mão de Deus, Segurando. contigo até o fim. Diga para ele. Lembra quando estava por um fio pra desistir? E quando faltou isso aqui pra você cair? E mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir. Então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus. Lembra quando estava por um fio pra desistir? E quando faltou isso aqui pra você cair? E mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus. Era a mão de Deus. Era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir. Então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Glorifique ele, dizendo: eu te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo, te amo, te adoro, te adoro. Te louvo, te louvo, te louvo. Aleluias, aleluias. Glorifique ele. Receba paz. Receba força, alegria. Aleluia, Senhor. Aleluias, aleluias. Glórias e glórias e glórias e glórias e glórias e glórias nós te damos, Jesus. Abraça o seu corpo. Te dá paz. Ele acalma o teu coração. Você nunca esteve sozinha, sozinho. Talvez o problema é que você nunca aprendeu a se relacionar com Deus. E por isso você não ouvia a voz dele. Aprenda a se relacionar com Deus. Somos criatura, ele é o Criador. As suas batalhas não vão vir pela sua força, mas pelo quanto que você aprendeu a depender de Deus, buscar a Deus, servir a Deus, honrar a Deus. Que Ele possa te moldar numa pessoa muito melhor. Que Ele te dê a graça da sabedoria. Que Ele te dê uma visão apurada. Que Ele te dê sensibilidade em muitas coisas para você ver e enxergar o que os outros não veem e não enxergam. Receba a presença de Deus na sua vida. Receba o Espírito de Deus aí na sua vida. Que você possa encarar cada uma das suas guerras e batalhas. Que você possa vencê-las em nome de Jesus.
Oh Espírito Santo, te amamos, te amamos, te amamos, te amamos. Te adoramos, te exaltamos. Aleluias, aleluias, aleluias. Glorifique Ele. Exalte Ele. Glória nós te damos, Pai, pelo teu cuidado, pela tua graça, pelo teu amor, pela tua bondade. Se você quiser levantar as suas mãos, aleluias, aleluias, aleluias. Tu és exaltado, glorificado, Senhor. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Só verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. O Rei é exaltado no céu. Exaltado no céu. Eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. É o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado aqui. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Aleluia, Senhor. Te exaltamos, te glorificamos, bendizemos ao teu nome. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam o seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Exaltado, o Rei é exaltado no céu. Aleluia, Senhor. Aleluias, aleluias. O Rei é exaltado no céu. Glorificamos ao teu nome, exaltamos ao teu nome, tua graça, os teus feitos, tua bondade, tua força. Agradece, Deus, por tudo que Ele já fez. Coloque a tua semana nas mãos de Deus. Isso. Aleluias. Aleluias, aleluias, aleluias. Coloque na mão de Deus cada sonho. Coloque na mão de Deus cada projeto. Aleluias. Aleluias, aleluias e aleluias.
Graças nós te damos, meu Pai. Aleluia, Senhor. Hoje foi a primeira mensagem dessa série de guerras invisíveis. Nos próximos 3 domingos nós vamos continuá-las. Faz um voto com Deus que você vai estar aqui. Eu tenho certeza que você vai se fortalecer muito nesses próximos domingos. Eu tenho certeza que muitas dessas batalhas suas, essa semana mesmo, você já vai vencê-las. Se você começar a guerreá-las. Faz um voto com Deus que você vai vir. Faz um voto com Deus que você vai estar aqui. Faz um voto com Deus que você está colocando Ele à frente de tudo na sua vida. Porque quando nós firmamos um voto, uma aliança com Deus, como Jó descreve, o meu Redentor vive, e logo em breve Ele se levantará em meu favor. O grande leão da tribo de Judá, Ele vem rugir em nosso favor. Ele vem nos dar a vitória em meio a cada uma das nossas batalhas. Aleluia. Ele voltará. Voltará para governar as nações em amor, que ruja o leão e que a terra estremeça. Ele fortalece você. Ele fortalece você aí. A majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ah, eu creio nisso. Ele voltará para governar as nações em amor, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. A igreja, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça e odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça e odeia a iniquidade. Ao descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Ao descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. E que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que esse grande leão da tribo de Judá, ele se levante essa semana sobre a sua vida, para lhe conceder vitória
para te sustentar, para te guiar, para te consolar, te confortar, te guardar, te iluminar, para guerrear as nossas guerras e para nos dar a vitória. Meu Deus, que a nossa semana seja uma bênção. Nós entregamos tudo ao Senhor e saímos daqui hoje fortalecidos, revestidos dessa armadura, porque cremos que maior é aquele que está conosco do que tudo aquilo que se levantou contra nós. E tomamos posse, Pai, de uma palavra em Cristo Jesus. Diga aí: eu sou mais que vencedor. Em Cristo Jesus, eu sou mais que um vencedor. E aquilo que ainda nós não vencemos, nós iremos vencer. E quem crê, toma posse, diga amém. Dê suas palmas para Jesus. Graças a Deus. Amém. Aquilo que ainda nós não vencemos, venceremos. Que você carregue essa palavra no seu coração. As mães, vai ter oração com as senhoras aqui na frente. O pessoal da evangelização, se você pode, vai ter evangelização aqui na rotatória. Fique à vontade. O pessoal do batismo, quem vai se batizar nas águas, a primeira aula vai ser aqui em cima na sala de reunião. A Regiane vai guiar vocês, tá bom? Abre o braço assim. Dá aquele sorriso de quem vai ficar milionário esse ano ainda. Fé em Deus. Fala assim: pastor, gente, desculpe alguma coisa. Uma boa semana para vocês. Vão com Deus. Deus os abençoe. Com Jesus, gente.